Sou Viviane, coordenadora do apoio institucional do Conasems, e hoje estamos aqui no Estação SUS para falar da rede Conasems-Cosems, da sua finalidade, estrutura a nível nacional, bem como a mesma tem desenvolvido ações para apoiar e fortalecer os gestores nos diversos municípios do país. Hoje temos a honra de contar com a nossa convidada, gestora municipal de saúde e diretora do Conasems, Verônica Savatin. Seja muito bem-vinda, Verônica. Obrigada pelo convite, Vivi. É uma pauta de extrema importância no momento em que nós estamos institucionalizando a estratégia apoiador e também fortalecendo a rede Conasems-Cosems como um todo no nosso território. Então, Verônica, a construção dessa rede, ela se deu, sobretudo, a partir das expectativas e necessidades dos gestores em relação a ter apoio e fortalecimento nos municípios perante as mais diversas pautas do SUS. Foram muitas mãos que construíram ela, né? Desde o seu nascimento, nos anos 80, né, o Conasems, a partir de um movimento social em prol da saúde pública, se legitimou desde o início como uma força política, assumindo sua missão e, com isso, muito trabalho e dedicação nas suas ações. Gostaria que você nos falasse um pouco dessa missão institucional e dessa potente estrutura que se construiu ao longo desses anos. Bom, né, Vivi, como você mesmo colocou, são muitos anos de história do Conasems para que hoje nós estivéssemos no lugar onde nós estamos, né? A representação dos 5.570 municípios, hoje o papel que os Conasems têm no fortalecimento da política pública e na execução da política pública de saúde. A principal função e estratégia do Conasems é, de fato, representar a gestão municipal nas instâncias de pactuação e discussão do Sistema Único de Saúde. A gente pode dizer que o fortalecimento dos COSEMs ele veio posterior a essa ascensão do Conasems mesmo, porque nós refletimos nos COSEMs no território aquilo que o Conasems é na instância nacional. Então, todo esse movimento de estruturação, de fortalecimento, ele está ganhando força e ele está enraizando através da rede Conasems-Cosems. Então, Verônica, e dentro dessas muitas ações, né, e dessa potente estrutura que se formou, eu gostaria de destacar um dos objetivos do Conasems, né, que é fortalecer os COSEMs, bem como a gestão municipal. E dentro desse objetivo, trazer um pouco da história também, né, que por volta meados de 2016, um grande movimento que o Conasems iniciou através da diretoria empossada naquele momento foi, no seu plano de trabalho, o fortalecimento dos COSEMs. E para que isso acontecesse, a diretoria empossada trouxe no seu plano de trabalho, como uma das ações, a implementação da estratégia de apoio à gestão descentralizada, né, conhecida como estratégia apoiadores. Você poderia nos falar um pouquinho da construção dessa proposta, como já uma gestora que há muito tempo contribui e está conosco no Conasems? A estratégia apoiadora ela começou, né, em alguns estados específicos, ali Minas Gerais, São Paulo, até o estado de Alagoas, e depois ela, com a posse da diretoria, como você colocou no plano de trabalho da até então diretoria empossada, houve-se o movimento de expandir a estratégia apoiador para todos os 26 estados da União, através do PROAD. E qual que era o grande significado disso? Se nós estamos falando em fortalecer uma rede, nós fortalecemos uma rede através de informação em tempo oportuno, informação qualificada, que chegue à gestão municipal, que a informação pudesse chegar ao gestor municipal de saúde na hora em que ele precisa e da forma como ele entende. Então, o grande objetivo nós precisamos de pessoas, nós precisamos de alguém que esteja junto com o gestor no território. E quem seria essa pessoa? O apoiador, né, que até então estava nesses outros estados e passou-se então a fazer parte de todos os estados da União através dos apoiadores e também de um coordenador. E a grande finalidade disso é fazer com que essa pessoa, né, ele não apenas levasse as informações daquilo que estava sendo discutido, daquilo que estava sendo pautado, mas que também trouxesse quais eram as necessidades do território.
esse movimento de escuta. Ele traz, a ideia era fazer com que essa pessoa fosse o elo entre tudo aquilo que vem sendo discutido, tudo aquilo que vem sendo trabalhado no CONASEMS, nos COSEMS, para com os gestores no território, fortalecendo assim uma rede mesmo, para que todos pudessem, de fato, saber, entender e compreender aquilo que vem sendo discutido em âmbito nacional, as políticas que vêm sendo formuladas, aquilo que vem sendo proposto, pactuado, para que, de fato, tenha o seu principal, a sua principal função, que é o desenvolvimento das ações dentro do território. Então, Verônica, trazendo essa contextualização, né, das ações, as perspectivas esperadas das atividades dos apoiadores, das áreas de atuação, dos espaços e o que vem sendo desenvolvido junto a esses profissionais, você poderia nos explicar um pouco mais, pensando que a gente também sempre tem novos gestores, um pouquinho da estrutura mesmo da rede CONASEMS-COSEMS? Lembrando que você já foi uma presidente de COSEMS. É isso mesmo, né? A gente sempre tem que compreender que nós estamos trabalhando, lidando todos os dias com os mais diferentes tipos de profissionais de saúde, gestores que a partir do momento que assume, muitas vezes não tem uma compreensão do que é o Sistema Único de Saúde, de como ele funciona, e muito menos do que é o CONASEMS e do que é o COSEMS. Então, a rede CONASEMS-COSEMS, nesse espaço, principalmente considerando os diferentes tipos de gestores que nós temos, é fazer com que eles compreendam qual que é o papel de cada um. O CONASEMS aqui em âmbito nacional, né, na tripartite, junto com o Estado, junto com os estados, e a União discutindo com uma estrutura formada que é de diretoria executiva, secretaria executiva, coordenadores, os coordenadores, assessores e também os COSEMS, na mesma estrutura, alguns, né, praticamente todos com a mesma estrutura também, de uma diretoria executiva, secretário executivo, assessores e coordenadores e os apoiadores em âmbito estadual. Fazer com que os gestores compreendam, né, as diferenças que o CONASEMS nos representa junto à União, os COSEMS nos representam junto aos estados nas instâncias de pactuação, é de fundamental importância para que o gestor compreenda também o que o apoiador vai levar para ele. Quem é essa pessoa que me procura, me manda mensagem no WhatsApp, me liga, me aborda em uma CIR? Quem é essa pessoa? Essa pessoa é aquele que é o elo entre os COSEMS nas discussões junto ao Estado e ao CONASEMS nas discussões junto à União. Aquilo que o apoiador, como eu disse, né, faz o movimento de escuta do gestor no território, ele leva para essas duas representações, tanto os COSEMS no Estado quanto ao CONASEMS na União, e junto com uma assessoria, pode por si discutir as melhores formas de implementar e executar as políticas no nosso território. Então, levar a compreensão do gestor qual é a importância e o significado da representação do CONASEMS e dos COSEMS para a implementação, para a formulação das políticas que são executadas no território. Certo, Verônica. Realmente essa rede exige, né, um trabalho contínuo e que precisa ser aprimorado dia a dia. E precisa, sim, que seja muito capilar. Você falando, né, da atuação e forma com que esses integrantes da rede CONASEMS, COSEMS podem apoiar os gestores, você poderia contar um pouquinho para nós como que os gestores podem ter mais contato direto com esses profissionais que compõem a rede, onde encontrá-los e como contar com eles? Eu acho que o principal, Evi, é que o gestor ele conheça e tenha uma proximidade com o seu apoiador, né, no território. A partir do apoiador, ele terá acesso aos outros integrantes dessa rede, que é a diretoria executiva, composta por secretários municipais, tanto nos COSEMS quanto aqui no CONASEMS, né, a diretoria executiva do CONASEMS, ela é composta por secretários municipais de todas as regiões do país, assim como nos COSEMS também. E a partir do momento que o gestor ele tem acesso ao apoiador, ele leva uma demanda para esse apoiador, automaticamente o apoiador encaminha essa demanda, faz o elo entre o gestor no território e toda uma assessoria que é envolvida nessa construção e na representação dessa rede. É importante que a gente saiba
que não é uma única pessoa exclusiva. A rede ela é composta por pessoas que discutem as diferentes temáticas, os diferentes eixos. Então, todos os COSEMs eles têm aquelas representações que discute atenção básica, a referência técnica em atenção especializada, referência técnica em regionalização, assistência farmacêutica, e através do apoiador, que é o grande elo dessa rede, né? Que é o grande elo da gestão, do gestor com os demais integrantes da rede. Eu acho que a partir disso, a partir dessa ligação, a partir desse vínculo, o gestor ele passa a ter o contato com os integrantes dos COSEMs e do CONASEMs, mas o principal disso tudo é fazer com que o gestor, utilizando de todas essas informações, de todos esses recursos, ele consiga, de fato, ter uma participação assertiva e efetiva nas instâncias de discussão, né? Ele vai munido com informações para esses espaços. Então, Verônica, hoje podemos entender que a rede CONASEMs-COSEMs é formada por diversos atores, né? Os quais têm seu papel político, os gestores municipais de saúde, temos os atores com seu papel técnico, seu papel de coordenação e o papel de apoiar junto ao gestor para fazer o fortalecimento da gestão municipal de saúde, né? Entendendo assim a capilaridade dessa rede, a importância que ela tem nesse processo de fortalecimento da gestão do Sistema Único de Saúde, né? Foi uma grande satisfação ter você nesse momento, uma diretora que nos representa e acompanha o apoio institucional do CONASEMs. Quero agradecer sua participação e contar com você para mais Estações SUS. Eu que agradeço, Vivi. Eu acho que o grande significado da rede é a compreensão de que todos nós fazemos o SUS acontecer. A rede CONASEMs-COSEMs ela é composta pelos 5.570 secretários municipais de saúde, pelos mais diversos profissionais do Sistema Único de Saúde, porque nós temos acesso a esses profissionais também, por aqueles que fazem o CONASEMs aqui em Brasília, por aqueles que fazem os COSEMs dentro dos estados, sejam as diretorias executivas, sejam os assessores, sejam os coordenadores. O grande significado é trazer todas essas informações, todas essas diferenças regionais, culturais, para que juntos, de fato, nós possamos construir um SUS de qualidade, um SUS integral, um SUS equânime, o envolvimento de todos esses atores, como você colocou, na construção de uma política fortalecida e assertiva e que, de fato, seja significativa para o cidadão brasileiro. Então, Verônica, hoje, né, podendo trazer aqui para o nosso público que acompanha o Estação SUS, a gente pôde entender um pouco mais da estrutura da rede CONASEMs-COSEMs, dos diversos atores que formam ela, do seu papel e de como ela tem atuado para fortalecer os gestores municipais de saúde, bem como a gestão municipal. E assim entender que essa rede ela leva informação qualificada, apoio e está junto com o gestor, sendo assim muito capilar, fortalecendo também como um todo o Sistema Único de Saúde. Muito obrigada pela sua participação. Até mais, nos encontramos no próximo Estação SUS. Nos acompanhe nas redes sociais.